Boas-vindas a mais um mergulho profundo no nosso material de hoje. Olha, a gente vai direto para um dos confrontos mais malucos, espetaculares e absolutos de toda a Guerra de Troia. Sério, pensa comigo. O que acontece quando a fúria cega e implacável de um único ser humano bate de frente contra a força bruta da própria natureza? É exatamente essa dinâmica insana que nós vamos explorar agora. Para você já sentir a escala da violência com a qual estamos lidando, olha só essa promessa sanguinária do Aquiles. Isso meio que já define o nosso tom, né? O cenário aqui é de apostas altíssimas, num campo de batalha implacável, onde o massacre simplesmente não conhece limites. O luto profundo de um guerreiro se transformou, num piscar de olhos, em pura e simples carnificina. E é assim que a gente entra no nosso primeiro ato, o retorno de Aquiles. Mas antes da matança começar para valer, a gente precisa entender quem são os dois pesos pesados dessa história, baseando sempre nas descrições épicas originais. De um lado da arena, nós temos o Aquiles, aquele guerreiro invencível, famoso pela sua velocidade absurda e que agora está totalmente consumido pela dor. Do outro lado, temos o Escamandro, que não é só um rio qualquer, ele é o monumental Deus-Rio, cujas águas descem com uma força imponente lá do Monte Ida. São dois poderes gigantescos prestes a colidir de frente. O texto original usa uma comparação que é simplesmente brilhante para ilustrar a fúria irrefreável do herói. É como um lobo, sabe? Um lobo que foi machucado, mas volta para o ambiente de caça curado e com uma voracidade redobrada. Ele avança sem dó no seu carro de guerra, esmagando corpos, quebrando escudos, sem hesitar um milésimo de segundo. A sede de sangue que domina o ar ali apaga completamente qualquer pingo de compaixão ou humanidade que pudesse ter sobrado nele. O que nos leva diretamente para o segundo ato, o Rio Sangrento. A violência atinge uma escala tão massiva e aterrorizante que a caça rotineira da natureza acaba sendo comparada a essa carnificina humana. Imagina a cena familiar de pescadores encurralando e arpoando peixes num dia de verão. Pois é, essa é a imagem exata usada para contrastar com a execução fria que o Aquiles faz dos troianos em pânico. Aquele leito de águas refrescantes deixou de ser um refúgio e virou uma armadilha sufocante de onde não tem para onde correr. A Guerra dos Mortais começa literalmente a poluir e corromper o mundo natural. E aí que a natureza atinge o seu limite e reage à altura. O deus do rio resolve dar as caras. Ele se manifesta fisicamente como um velho imponente, todo descabelado, emergindo daquelas águas que agora estão completamente vermelhas, e dá um aviso bem direto. O Escamandro está literalmente engasgando com o excesso de cadáveres. A correnteza não dá mais conta de lavar tanto sangue e morte causada pela fúria de um guerreiro só. Mas adivinha qual é a resposta para essa súplica divina? É uma afronta chocante. O Aquiles não recua nem por uma fração de segundo. Muito pelo contrário. Ele debocha da entidade, prometendo que vai continuar matando até que a correnteza pare completamente de fluir e os peixes fiquem ali se alimentando dos inimigos caídos. Gente, isso é um ato de arrogância suprema. É um desrespeito total pela ordem milenar do mundo. E é justamente esse detalhe que serve como gatilho para mudar completamente o rumo das coisas. E aqui a situação foge do controle. Ato 3. A Fúria das Águas. O embate abandona o plano puramente humano e engata a quinta marcha. O deus do rio deixa os avizinhos de lado e ataca com força bruta. O leito pacífico do Escamandro de repente treme com turbilhões agressivos que surgem do nada. Ondas de água doce gigantescas se formam com a energia de tempestades oceânicas. Corpos e armaduras pesadas de bronze são arremessados para o alto como se não pesassem absolutamente nada. O barulho de metal batendo contra a força das correntes toma conta do ar. É o caos instaurado. Aquele mesmo guerreiro que antes se achava absolutamente invencível entra do nada numa tentativa frenética e desesperada de sobrevivência. A sequência de um desespero total. Primeiro ele tenta dar espadadas na cortina de água, o que, convenhamos, não dá em nada. Aí ele sai correndo com o escudo nas costas para tentar se proteger, se agarra com unhas e dentes nas raízes de um olmo gigante na beira do rio, e quando a árvore não aguenta e cede, ele é obrigado a lutar no soco contra uma correnteza infinita, uma briga que simplesmente não dá para ganhar. E essa mudança de perspectiva fica incrivelmente nítida agora. Diante de um rio inteiro em fúria, toda aquela força lendária do Aquiles, que o pessoal celebra nas batalhas, não passa de um incômodo minúsculo. A natureza reage e joga ele de um lado para o outro como se fosse um gigante irritado espantando uma mosca atrevida. A limitação drástica de ser apenas um ser humano mortal é esfregada na cara dele à luz do dia. E o que acontece? Isso arranca do herói o seu maior medo oculto.
Num grito de puro desespero para os céus, clamando pelo deus Júpiter, a verdade aparece. A maior angústia do Aquiles não é exatamente morrer. Ele não aceita a humilhação de uma morte banal. Morrer afogado e arrastado na lama de um córrego, exatamente como um pastor sem nome, perdendo toda a glória imortal das batalhas. Nossa, isso aterroriza ele até os ossos. E aí chegamos ao momento mais épico. Ato 4. Fogo contra a água. A escala da coisa fica tão absurda que o mundo terreno não aguenta, e os próprios deuses precisam meter a mão antes de um colapso total. É uma intervenção rápida. A rainha Juno perde a paciência com a inação geral e convoca com urgência o filho dela, Vulcano, que é o deus imbatível da forja e do calor extremo. E qual foi a solução drástica para parar um rio colossal em fúria? Combater com uma força tão ignorante quanto. Vulcano despeja rios literais de chamas ardentes e pés incandescentes sobre a terra. Ocorre então, na frente de todo mundo, o choque supremo e apocalíptico dos elementos opostos. É de abalar as fundações da terra. De um lado você tem o poder aterrorizante das colunas de água prateada e as ondas implacáveis do escamandro prontas para varrer tudo. Do outro lado, o avanço da força derretedora do pés fervente, calor insaciável e relâmpagos ferozes forjados pelos próprios ciclopes. É literalmente a água que congela a espinha colidindo de frente com o fogo que consome o mundo. O impacto mental desse embate divino em quem tá ali é simplesmente paralisante. Chega num ponto que a guerra sangrenta entre os homens para. Gregos e troianos baixam as lanças, os gritos cessam e o silêncio domina os dois lados da muralha. Sabe quando você tá na natureza e os pássaros do nada calam o bico porque sabem que vem uma tempestade devastadora por aí? É exatamente esse o clima da galera assistindo atônita ao poder iminente. O que nos traz para o desfecho, a caminho de Troia. O fim desse conflito pesadíssimo deixa para trás um silêncio quase bizarro e uma geografia totalmente desfigurada. As planícies de Troia, que estavam cheias de lama e sangue, agora estão profundamente calcinadas, secas até virar pó. O bronze daquelas armaduras orgulhosas derreteu todo, virando um lodo negro no chão. E o leito do rio? Ferve como se fosse um caldeirão titânico com milhares de peixes mortos e cozidos flutuando na superfície. Essa é a definição visual de terra arrasada pela fúria vinda de cima. Depois de ser cozinhado sem parar, a resistência do milenar rio brutalmente se quebra. O antes invencível deus das águas se curva, derrotado e frágil. Aquele rosto mítico, antes majestoso, agora está todo avermelhado e castigado, e o texto ainda brinca dizendo que ele ficou parecendo uma maçã que assou no sol forte. Sem força nem para formar uma marola, ele implora para o fogo parar. Aquele poder fluido e ancestral da água foi totalmente subjugado pela agressividade destrutiva do fogo divino. E aí a salvação para esse caos vem da mesma voz que autorizou a fogueira toda. A rainha Juno decide que a punição já deu o que tinha que dar e manda o seu filho, Vulcano, segurar a onda e ter clemência do velho rio derrotado. O Vulcano obedece na hora, desliga seus foles flamejantes, aquela fumaça sufocante do campo de batalha começa a dissipar no vento, e o escamandro, exausto e humilde, recua de volta para os seus leitos vazios. Contudo, olha só qual é a maior e mais sombria ironia que ecoa nessa planície vazia. Enquanto as forças fundamentais do próprio universo entraram em convulsão e destroçaram a paisagem, o único arquiteto dessa insanidade toda, o próprio Aquiles, sai disso ileso. Inexplicavelmente intocado pelo fogo ou pela água, ele levanta do chão cheio de cinzas, pega a lança dele e continua marchando, sem um pingo de remorso, em direção às muralhas de Troia, empurrando os sobreviventes aterrorizados para perto do fim. Para fechar nossa reflexão de hoje, o tecido da realidade quase rasgou no meio por causa de uma crise de fúria dos deuses, fervendo rios e incinerando o campo de batalha num piscar de olhos. Diante de um espetáculo tão absurdo e aterrorizante que esfregou a impotência até nos heróis mais lendários, fica a grande pergunta na nossa cabeça. Quando a força absoluta e divina varre tudo pela frente e destrói o legado dos vivos, o que sobra de verdade da tal glória mortal? O que resta do orgulho e da vaidade das guerras humanas perante a força indomável do tempo e do espaço? Que essa imersão na fúria da água e do fogo continue instigando seus pensamentos. A gente se vê no nosso próximo mergulho.